mais uma aula de arte no ar e para nossa aula de hoje, de novo, preciso que você separe lá o caderno de desenho ou o caderno que você tem usado ou as folhas de papel que vocês têm para desenhar. Vou precisar dos lápis de escrever, lápis de cor, giz de cera ou ainda alguma coisa que você tenha para colorir. Vou precisar da nossa cadeira novamente, então separa aí, já deixa também de novo um espaço aí para você se movimentar com essa cadeira. Vou pedir para você separar também um travesseiro que você tem aí ou uma almofada para a gente fazer uma atividade ao final da aula. Bem importante que você tenha, então pode ser um travesseiro ou uma almofada. E fica aí opcional, se você puder e quiser, e se tiver autorização de alguém na sua casa, que você use uma câmera fotográfica ou aparelho celular para a gente fotografar no final. Vou dar um tempo para você organizar esse material e a gente já começa a nossa aula. Então vamos começar, crianças? Vocês podem começar, inclusive, a nossa aula sentados na cadeira que eu pedi para vocês separarem. Antes da gente começar a movimentação aí propriamente dita da nossa aula, eu quero que vocês pensem um pouquinho comigo sobre o design. O que é design? Já ouviu falar nessa palavra? Eu lembro que na aula passada eu contei para vocês que o artista Geraldo de Barros, além de desenhista, pintor, fotógrafo, ele também era designer de móveis. Né? Então aí a gente já tem uma dica do que é o design. Então o Geraldo de Barros, ele desenhava móveis e pensava na parte estética, mas também pensava na funcionalidade desse imóvel. Então o design é justamente isso. As pessoas que trabalham com design, elas têm uma ideia de um produto e elas pensam nesse produto, elas desenham e imaginam como é que seria esse produto, como é que seria a qualidade desse produto, que material que ele seria utilizado, a estética, o visual desse produto, para daí mandar projetar para ele ser realmente feito, né? Para ele virar um objeto de verdade. Essa ideia do design está muito ligada com os conhecimentos de arte. Muitas pessoas que estudam design acabam se apropriando de conceitos da própria arte. E foi o caso desses dois irmãos aqui, os irmãos Campana. Os irmãos Campana, desde muito pequenos, já fizeram muitas coisas juntos. Na verdade, apesar dos 8 anos de diferença de idade entre eles, tudo que eles fizeram na vida e fazem até hoje é junto, um junto do outro. Quando eles eram crianças, eles construíam os próprios brinquedos e já chegaram a projetar uma casa na árvore, juntos um com o outro. Então, interagindo e trocando ideias, eles foram construindo muitas coisas juntos. E parece que essa brincadeira aí de criança acabou virando a profissão que eles escolheram para a vida.
Vocês estão vendo ali, então um se chama Humberto e o outro se chama Fernando Campana. E a ideia então do trabalho deles é associar os conceitos de design com os conceitos de arte. E eles são referência tanto na arte como no design no Brasil e fora, no mundo todo, né? O pessoal que lida com isso acaba sempre contando e pensando no nome dos irmãos Campana. Eles são uma referência no mundo do design. Então o trabalho deles, eles priorizam muito o trabalho com a sustentabilidade. Então na hora que eles vão escolher os materiais para trabalhar o design dos objetos, eles se preocupam muito com se o material que eles vão usar é sustentável, se vai ter impacto ambiental. Eles têm uma ideia muito interessante sobre isso. E eles se apropriam também da qualidade dos materiais para trazer outras ideias, outras concepções, outras sensações no público que vai ver os objetos que eles criam e também tocar nos objetos que eles criam. Então eles transformam, até tem gente que diz que eles transformam o comum, os objetos comuns, em coisas extraordinárias. Vamos conhecer um pouquinho? Então, da série Cadeiras que eles criaram, já que nós estamos falando sobre cadeiras, eu trouxe aqui algumas ideias de cadeiras que os irmãos Campana acabam trazendo. Essas que a gente vai ver agora fizeram parte de uma exposição que aconteceu no Museu Oscar Niemeyer em 2017 e que foi uma exposição que fez muito sucesso naquela época. Foi muito interessante e muito comentada, né, no cenário da arte e no cenário do design também. Essa união das duas ideias foi muito legal, muito interessante. Então aqui vocês estão vendo aí a primeira, a poltrona vermelha, o nome dessa obra ou desse objeto, né? A gente fica aí transitando, é um objeto artístico? É só um objeto, né? Eles deixam a gente pensando aí o que é, né, esse objeto, o que é esse material. Então nesta cadeira, que vocês estão vendo ali várias tramas, várias cordas trançadas, né? Que fazem a composição ali desse assento, dessa cadeira, né? Essa parece quase uma poltrona, né? Ela acaba envolvendo ali o corpo. Tem essa poltrona vermelha, então eles utilizaram o tecido e a estrutura de aço inoxidável para fazer ali os pezinhos que vocês estão vendo, a estrutura que segura esses fios. Outra ideia de material que eles usam é essa daqui, que eles trazem uma cadeira feita de ferro. Olha que interessante, né? Que o visual dela totalmente oposto àquela primeira lá. A cor, né? Totalmente apagada, né? Lembrando ferro, lembrando ferrugem, lembrando outras ideias aí que trazem nessa cadeira. Que aqui nessa fotografia a gente mal consegue perceber onde que é o espaço para a gente se sentar, né? Mas é uma cadeira funcional, ela também funciona, tá? Outro material que eles usam bastante é a madeira, né? Então aqui vocês estão vendo a poltrona, eles deram o nome de poltrona favela, né? Então aqui já remete, né, uma ideia assim de construção, de casa, de pregos, de madeira, né? Já tem toda uma ideia aí trazendo nessa estética e nessas linhas todas retas, ao mesmo tempo todas angulosas aí que ele traz nessa ideia dessa poltrona. Então, bem interessante e bem diferente. Então, olha quantos materiais diferentes eles acabam utilizando aqui nessa cadeira. Aqui tem uma ideia de um sofá, né? A gente fala tanto em estar com o corpo lá largado no sofá, né? Aqui eles têm um sofá aqui também nessa ideia. Do que você acha que é feito esse sofá? Esse sofá é todinho feito com plaquinhas de papelão. Esse papelão mesmo, o mesmo papelão das caixas de embalagens que a gente usa para diversas coisas. Aí a gente fica pensando, né, será que esse papelão sustenta um corpo ali, né? Será que ele consegue segurar um corpo? Será que é um sofá confortável? A gente pode ficar pensando nessas coisas aí. Mas reparem que toda essa linha reta, né, o design tudo limpo, né, sem muitos detalhes, porque é justamente para a gente ver o material que esse sofá é feito. Muito diferente desta poltrona aqui. Olha que interessante, o que vocês estão vendo? Olhem bem para essa imagem. Vocês devem estar vendo ali vários bichinhos de pelúcia. Olha que fofo, né? Já deve ter pensado assim, nossa, que legal, eu quero uma poltrona dessa. Mas olha a brincadeira que eles estão fazendo aí pra gente pensar, e será que a gente vai mudar o nosso olhar? O nome dessa poltrona é banquete. Aí, o que é um banquete? Você já parou para pensar o que é um banquete? O que será? E por que tem esses bichinhos de pelúcia ali?
Aí você já começa a perceber ali, prestar atenção, que os bichinhos que estão colocados nessa banqueta são a representação daqueles animais ferozes da natureza. Leões, tigres, tubarões, jacarés, então são todos animais predadores. E daí, de repente, você olha para essa cadeira aí, para essa poltrona, e já não acha ela tão fofinha assim, né? Por conta desse conceito aí que eles colocam nessa poltrona que se chama banquete. Então ele faz a gente pensar, né? E já remete a outras ideias também. Essa daqui eu acho bem fofinha. Olha aqui, ó. Essa é todinha feita, preenchida com bichinhos de pelúcia. Então essa você deve ter feito assim, nossa, que legal, que fofa, né? Essa sim realmente é uma poltrona fofinha, que traz aconchego, né? Que traz uma carícia, né? Um carinho ali para vocês imaginarem essa poltrona. Então, olha a diferença, né, de cada uma delas e como é que eles trabalham com essas diferentes ideias, trazendo esses diferentes móveis, diferentes visuais e para a gente pensar mesmo nas muitas possibilidades de materiais que a gente pode trabalhar. Então, agora a gente vai fazer o seguinte: eu vou deixar uma música rodando e vocês vão utilizar a cadeira que vocês têm como base de apoio. Mas vocês vão utilizar também agora o visual da nossa aula e vocês vão olhar para a imagem que eu vou mostrar para vocês e durante essa imagem vocês vão representar no seu corpo e na sua cadeira que você tem aí como é que o seu corpo se sentiria se estivesse naquela cadeira. Como é que o seu corpo ficaria? Será que o seu corpo ficaria confortável? Ficaria tranquilo? Ou será que ele ficaria desconfortável? Como é que você imagina? Eu vou dar um tempo em cada imagem e você vai escutando e vai percebendo aí o que vai acontecendo, que sensações que vão trazendo aí para o seu corpo. Lembra de movimentar e de imaginar que você está sentando realmente nessa cadeira que está sendo apresentada na imagem.
então, crianças, como é que foi imaginar essas diferentes sensações e imaginar esses diferentes materiais? Acho que foi bem interessante, né? Bem uma coisa inusitada. Bom, pensando aí nos movimentos que vocês fizeram, né, ou nas posições que vocês ficaram, eu queria que vocês parassem para pensar e relembrar também um pouquinho da nossa aula passada, dos movimentos que nós fizemos e dos movimentos que a gente fez em cima da cadeira, usando a cadeira como base de apoio. Quando a gente se movimenta, os movimentos que a gente executa, eles podem ter diferentes formas de acontecer, né? Depende da nossa intenção, depende do lugar, depende do som, depende né, do ritmo, enfim, vai depender de muitas coisas. Quero chamar a atenção para vocês das qualidades dos movimentos que vocês estão vendo ali na tela. Então, se você pensar no movimento lento, como é que seria um movimento lento? Que parte do seu corpo que você pode movimentar, além dos braços e das pernas? Como é que pode ser um movimento lento? Ou ao contrário, um movimento muito rápido, que você quase não vê a coisa acontecendo. Tem diferença. Qual que você gosta mais? Será que você gosta de se movimentar mais lentamente ou mais rapidamente? Isso também é uma característica da gente, que tem pessoas que têm um movimento mais lento e tem pessoas que têm um movimento mais rápido. E dependendo da ação e dependendo do que a gente faz também. De repente, esse movimento ele pode ser muito sutil, muito leve, ou pode ser um movimento pesado, que exige força, que exige movimentação mais ativa. Existe essa diferença também. Existem movimentos que a gente usa como se fossem linhas retas, né? Que eu vou usando no espaço, que é um movimento reto. E utilizo como se fosse uma reta. Tanto posso fazer com as pernas também. E tem movimentos que são mais sinuosos, que são movimentos mais flexíveis, que a gente pode usar. Eu usei agora uma base de apoio, os meus dois pés. Como é que fica essa movimentação de movimentos lentos, rápidos, leves, pesados, retos e sinuosos, se você utilizar como base de apoio a sua cadeira? Lembro lá da aula anterior, quando a gente viu a bailarina Andréa Spolaor, que ela explora diferentes possibilidades, ela também explora movimentos lentos, rápidos, leves, pesados, retos e sinuosos. Então agora eu vou deixar você explorando esses movimentos. Explore lá diferentes formas, faça tanto em pé na sua base, né, quanto na sua base na cadeira. Experimente e veja qual desses movimentos que você consegue executar de uma forma mais fácil. Porque sempre tem a nossa preferência, nosso costume corporal. Tem aquele movimento que você consegue fazer melhor em pé e talvez tenha alguns movimentos que sejam mais desafiadores sentados. Mas é para vocês experimentarem os dois. Então curta a música e aproveita aí para você prestar atenção no seu corpo e nessas diferentes movimentações. Vamos lá! Então nesse primeiro momento você vai explorar essas qualidades de movimento em pé. Vou dar um tempo para você explorar esses movimentos em pé e a gente já volta.
Então, agora você vai explorar toda essa movimentação, todas as qualidades de movimento, todos os tipos de movimento que a gente pensou, só que agora sentados. Você não pode se levantar da sua cadeira. O que você pode é apoiar o seu corpo no quadril e explorar os movimentos de pernas e braços. Lembre da sua quinesfera. Se você está sentado, o seu espaço de movimentação é menor, mas você tem tudo isso para utilizar. Então explora aí, junto com o seu espaço, as qualidades do movimento. Vamos lá?
Então, crianças, em qual dessas posições foi mais desafiador se movimentar? Eu imagino que tenha sido sentado, porque a gente não está tão habituado assim a dançar sentado. Mas agora eu queria que vocês prestassem atenção e imaginar que uma pessoa que se locomove sem o movimento das pernas, uma pessoa que se locomove em uma cadeira de rodas, será que ela consegue dançar? Depois dessa experiência que nós fizemos, você acha que, pensando na quinesfera, uma pessoa, um cadeirante, consegue dançar? Vocês devem ter reparado que, apesar de a gente não movimentar tanto, vocês movimentaram as pernas, mas se uma pessoa não movimenta, ela ainda tem todas essas possibilidades de exploração do espaço, né, para frente, para trás. Ela tem tudo isso ainda. Então eu tenho um convite agora para vocês. Eu tenho um convite para vocês conhecerem um grupo de arte, um grupo de dança que se chama Loucurarte, que é lá de Aracaju, e eles têm um projeto lindíssimo e que traz justamente a dança para pessoas cadeirantes, para pessoas que se locomovem, que vivem sobre cadeiras de rodas. E é lindo de ver, porque aqui, além da inclusão que eles trabalham, é toda uma nova estética que se forma nesse universo da dança. Quando você dança em cadeira de rodas, é toda uma movimentação nova, toda uma sinuosidade que acontece no palco, toda uma beleza diferente que acontece. Então, nesse trailerzinho que mostra diferentes pedaços de espetáculos dessa companhia, vocês vão ver que bonito que é e como é que eles exploram essas diferentes possibilidades de movimentação e a movimentação pelo espaço do palco. É muito bonito de ver. Vamos conhecer? Viram que bonito, né? Que nova forma diferente de dançar e como é bonito de ver a movimentação das cadeiras no espaço. Então, como eu falei para vocês, é uma nova estética na dança, né? Uma nova maneira de enxergar a movimentação, de enxergar a dança. É muito bonito. E existem outras companhias aparecendo aí no Brasil. Então, tem em São Paulo, tem no Nordeste, tem muitas companhias aí aparecendo, trazendo justamente essa perspectiva para as pessoas cadeirantes que amam a arte, que amam a dança. Então eles podem realmente se aperfeiçoar e se apresentar. Inclusive tem companhias brasileiras que já se apresentaram na Europa, representando o Brasil em competições e em apresentações. É muito interessante. E agora eu quero mostrar para vocês mais uma obra da artista que a gente já viu na aula passada, que é a Teca Sandrini. E a gente já vai entender essa relação do trabalho com a Teca com a nossa aula de hoje. Primeiro eu quero que vocês observem bem essa imagem, né? Essa imagem que vocês estão vendo ali, 3 travesseiros ao centro, né? Os 3 estão sobre 3 banquetas e cada travesseiro está numa posição diferente. Para essa obra, a artista deu o nome de Afeto 2, porque a obra Afeto 1 é uma pintura que se encontra nessa sala aí, nessa exposição que aconteceu esse ano, tá? Aqui vocês estão vendo então os 3 travesseiros e reparem que os 3, então, como eu já havia mencionado, eles estão em formas diferentes, em formatos diferentes.
Será que se você pegar o objeto travesseiro, você consegue modelar alguma coisa parecida com o que vocês estão vendo ali? Então pegue o seu travesseiro, agora é hora de você pegar o seu travesseiro lá e tente modelar o travesseiro como algum daqueles que vocês estão vendo ali. Você acha que consegue ficar parecido? Olha lá, o meu travesseiro não fica, por que será? Ele é todo molinho, né? Ele não vai ficar na mesma posição, ele não para do jeito que eu quero. Olha lá, eu tô tentando modelar, mas ele não para. Do que será que é feito então aquele travesseiro que vocês estão vendo ali na imagem? Se ele não é um travesseiro de verdade, do que será que ele é feito? Olha que bacana, enquanto a gente pensa que o travesseiro como um objeto macio, gostoso ao toque, né, que a gente pode, né, acariciar, que a gente pode abraçar, que ele tem, né, é gostoso de pegar um travesseiro, né, ele traz um conforto. Mas o conforto aqui sumiu nessa obra da Teca Sandrini, porque ela transformou esses 3 travesseiros, ela modelou em pedra. Então, por que será a pedra? Por que esse truque do olhar aí, né? Por que um objeto tão macio ela traz em pedra, que é um objeto duro, gelado, né? Se a gente encostar a mão nessa pedra ali, a gente vai sentir que ela é fria, muito diferente da textura do travesseiro. Então aqui, né, esse afeto, essa memória que restou aqui da história da Teca, né, quando ela cuidou muito tempo do seu marido doente, até ele vir a falecer. Então o travesseiro, esse objeto travesseiro para a Teca Sandrini teve uma nova significação. Ela ressignificou esse travesseiro, essa peça, esse objeto, através da arte, né? A dor que ela sentia, né, ao ver o seu marido doente, ao mesmo tempo que tem o afeto, que tem o cuidado, que tem o zelo e que tem a memória, né? A memória dele ali ficou nesse travesseiro. Então é muito bonito de ver a poética que ela traz aqui, né, com essa ideia do travesseiro para a obra de arte também. Então agora eu vou propor para vocês uma atividade e que vocês vão dançar com o seu travesseiro. Vão dançar com esse objeto que é tão, né, tão gostoso, tão macio, mas que ele traz também outras possibilidades aí. Nós vamos pensar que partes do corpo que eu posso movimentar, que eu posso fazer movimentos retos, sinuosos, leve, pesado, posso mexer, posso trabalhar com ele, posso deixar longe do meu espaço, vou explorar movimentos rápidos e lentos. Utiliza, nem que seja para você deixar o travesseiro no espaço e se movimentar em volta dele, mas explore também partes do seu corpo, o que você pode fazer, que afeto que ele traz para você também e como é que você vai representar isso em movimentos. Vamos lá?
bem, então agora você explorou aí diferentes possibilidades de movimentação com esse objeto tão comum também, né, que é o travesseiro. E agora a gente vai pensar numa poética para esse travesseiro aí. Nós vamos pensar em como é que a gente pode representar esse travesseiro desenhando ou fotografando, ou os dois, como a gente fez na aula anterior com a cadeira. Como é que você pode pensar aí, modelar esse travesseiro, né? Pensar como é que ele pode ficar, como é que você pode desenhar, como é que você pode compor com vários travesseiros, de repente, fazer uma composição. Pode ser uma composição abstrata, pode ser uma composição mais figurativa. De repente, esse travesseiro vai representar alguma ideia, de repente você pode colocar algum objeto aqui, uma parte do seu corpo aqui, fotografar, ou desenhar, ou os dois. Enfim, use a sua imaginação. Solte o artista que está em você aí e faz um trabalho artístico bem interessante. Vamos lá? Então, crianças, se vocês não conseguiram terminar o desenho agora, não tem problema. De repente vocês vão ter outras ideias aí no decorrer da semana. Olhem para esse objeto, o travesseiro, com olhos bem artísticos para vocês pensarem de que forma que vocês podem desenhar, que vocês podem pintar. De repente trabalhar com a cor, de repente trabalhar com a textura, com a sombra, enfim, são muitas possibilidades. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham se movimentado bastante e até a próxima!